Desde o primeiro casamento civil registrado no Brasil, já se passaram mais de 120 anos. O que mudou de lá para cá? Quais são as regras previstas no Código Civil para que um casal consiga o status de casado? O repórter Justiça desta semana mostra o que é preciso fazer para regularizar direitos, deveres e o patrimônio entre duas pessoas. A cerimônia é um ritual, um passo a passo que difere apenas nos detalhes. O principal mesmo permanece ao longo dos anos. Ela, o centro das atenções, acompanhada normalmente do pai, concretiza a decisão. Diante da sociedade, a noiva é entregue ao homem que, na frente de todos, promete assumi-la. Juntos, juram amor, respeito e fidelidade. Mas esse é apenas o ritual religioso que muda de crença para crença. Não há lei para isso. Casamento é muito mais. Quem quer adquirir o status de casado precisa registrar no cartório. É o chamado casamento civil previsto em legislação. O Código Civil traz as regras. O casamento civil foi instituído logo no início da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 24 de janeiro de 1890. A importância do casamento civil, de uma lei do casamento civil, advém para a República ao fato da separação entre o Estado e a Igreja Católica. Pois, até então, geralmente os casamentos eram feitos na igreja. É interessante saber que o primeiro casamento civil que se tem notícia foi feito um pouco antes dessa data. Foi feito em 14 de janeiro de 1890, em Uberlândia. E esse casamento se deveu a uma decisão judicial que invocou um decreto anterior da princesa Isabel, que, em 7 de março de 1888, definiu a generalização e a necessidade do registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos. Só que a chegada do casamento civil não conseguiu atingir todo mundo que queria oficializar a união, não. No início, os moradores de zona rural não tiveram acesso a essa novidade, principalmente por um detalhe: eles moravam muito longe dos cartórios. No próximo mês, Nara vai deixar a lista das solteiras e entrar para o rol das casadas. Nós já estávamos namorando há uns 4 anos. Na verdade, quando a gente noivou, não tinha esse tempo todo. Mas a gente resolveu de que era a hora certa, né? Os dois queriam isso e resolvemos juntar os trapinhos. Foi nesse namoro. Nunca tive vontade de me casar, não, pra falar a verdade. Sempre tive vontade de ser independente, morar sozinha e tal. Mas depois que a gente se conheceu, aí nem quando eu comecei a namorar, na verdade, eu não tinha isso. Mas depois, do meio pro fim, a vontade surgiu, aí a gente resolveu. Tanto eu quanto ele, na verdade. Acho que ele também pensou do mesmo jeito. Está quase tudo pronto. Ela e o futuro marido fazem questão de discutir os preparativos. Festa, igreja, entrar de branco, véu e grinalda como manda o figurino. E, claro, o casamento civil. No civil é importante. Na verdade, é uma exigência da igreja, que a gente é evangélico, protestante. Mas, independente de igreja ou não, porque o que importa, na verdade, em relação ao casamento, na minha opinião, é a lei, né? O que determina que você é uma pessoa casada ou não é o civil, não é o religioso. Então, pra gente, independente de igreja ou não, a gente iria casar no civil também. Então, vamos entender direitinho como funciona. Se os noivos são solteiros, devem levar ao cartório a certidão de nascimento, carteira de identidade e 2 testemunhas. Pode ser parente? Pode sim, não tem problema nenhum. No caso dos divorciados e viúvos, que vão se casar de novo, tem mais documentos para apresentar. Por exemplo, o divorciado ele tem que trazer uma certidão de casamento, onde consta a averbação do seu divórcio. Além disso, ele tem que comprovar que foi feita a partilha, né, dos bens, senão ele vai ter que casar na separação obrigatória de bens. E se um dos dois não for brasileiro? Podem oficializar a união? Isso é possível, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se um brasileiro casando com um estrangeiro, aí esse estrangeiro tem que trazer uma certidão de nascimento do seu país, traduzida para o português por um tradutor juramentado.
Essa tradução, a lei exige que seja registrada no cartório de títulos e documentos. Além disso, esse documento de nascimento estrangeiro tem que ser consularizado, e consularizado quer dizer que o consulado brasileiro naquele país tem que confirmar que aquele documento foi expedido de acordo com as normas daquele país. Ao entregar os papéis, é feito o pedido. Durante 15 dias, o processo fica parado. É nesse período que são publicados os proclamas. Os proclamas é um ato que o oficial de registro civil pratica no momento em que os nubentes lhe dirigem uma petição para que se habilitem ao casamento. Então, o casal chegando ao cartório, eles requerem ao oficial: nós queremos nos casar. O oficial vai publicar esse edital de proclamas, dando notícia a toda a sociedade de que aquele casal pretende se casar. Para que isso? Para que, tomando conhecimento, todos aqueles que saibam ou quiserem opor algum daqueles impedimentos ao casamento, possa opor na forma da lei. Então, os proclamas são isso. Muito embora ele seja um ato antigo, ele deve ser utilizado e é praticado porque está previsto na lei. Mas ele também confere aos nubentes um prazo razoável para que eles amadureçam e meditem dentro daquele prazo o propósito e reafirmem o propósito de se casarem. Se ninguém questionar, os documentos são encaminhados ao Ministério Público, que analisa se está tudo de acordo com a lei. A papelada volta para o juiz de paz e os noivos ficam autorizados a casar. Thelma e Simão oficializaram a união na igreja e depois seguiram essas etapas. E olha lá eles no momento tão esperado. As mãos tremem na hora de colocar as alianças. Casamento civil tem direito a beijo? Tem sim. Perante a sociedade, é uma satisfação legal, né? Há quem afirme, casar no Brasil está mais fácil. Os cartórios se modernizaram, as exigências não são tão radicais como eram antigamente. Então, hoje nós temos facilitado e procurado, sim, agilizar os procedimentos e está extremamente simples contrair um matrimônio. Antes, a lei obrigava a mulher a usar o sobrenome do marido. Hoje, isso é opcional, inclusive para ele. A partir de 2003, o homem também pôde fazer alteração do nome por ocasião do casamento. Antes era só as mulheres. Então, mas não é obrigatório, ou seja, se nenhum dos dois, ou se só um dos dois quiser alterar o nome, isso é perfeitamente possível. E eles podem fazer uma combinação de nomes da forma que eles desejam. Uma parte, a esposa pega o nome do marido, o marido pega o nome da esposa. O casamento civil é a união entre pessoas de forma solene, em que há uma declaração de vontade e que gera aí direitos e obrigações para ambas. Os direitos e as obrigações consistem no dever de fidelidade, no dever de solidariedade e no dever de principal, respeito mútuo. E se por acaso um desses deveres for desrespeitado? O da fidelidade, por exemplo? A infidelidade por si só não vai gerar, não é, a perda patrimonial, nem a impossibilidade daquele cônjuge infiel de ter uma convivência com os seus filhos. Não causa perda do patrimônio, mas pode resultar em indenização. No Rio Grande do Sul, um homem conseguiu o direito de receber R$50 mil por ter sido traído. Ele convenceu o juiz de que foi humilhado. Isso porque a ex, além de assumir a traição, espalhou a notícia para amigos e parentes. Para a Justiça Gaúcha, embora o adultério não seja crime no Brasil, quando a relação não vai nada bem, o correto é pedir a separação. A busca de Thelma e Simão agora é para uma caminhada a dois, juntinhos, como dizem por aí, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. A expectativa é a melhor possível, né? Com uma nova etapa, uma nova família vindo aí, a gente espera aí muita paz e amor, né, juntos. Você sabe qual é a diferença entre casamento e união estável? Eu te conto já já no próximo bloco. O casamento não é a única opção de relação a dois.
Tem também a chamada união estável, regulamentada pela Lei 8.971, de dezembro de 1994, e que não é possível só entre homem e mulher. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Já o casamento civil homoafetivo ainda não foi legalizado e, por isso, alguns casais estão pedindo esse direito na Justiça. A união deles foi celebrada em 1954. Olha só a pose do seu Carlindo e o semblante puro e inocente de Dona Odete. Isso ocorreu numa época em que, uma vez decidido o casamento, esse era para sempre. Eu casei de acordo com o ritual daquela época, né? O compromisso era muito sério e lá terminava assim. Eu recebo com minha mulher até que a morte nos separe. Então não pensava em separar. Época também em que, depois de dizer sim, estava tudo registrado em cartório e os amigos e parentes eram testemunhas das juras de amor. Por fim, os pombinhos iam dividir o mesmo teto, enfrentar juntos os momentos bons e ruins, encarar a rotina, nem sempre agradável. Quando eu tive casa, eu achei a coisa mais chique ter uma casa. Mas quando apareceu para limpar banheiro, fazer comida, lavar roupa, eu achei ruim demais. Muito ruim. Aí eu ia reclamar com ele e falar: por que você casou? Por que você casou? E eu queria ir para a casa da minha mãe, queria ir lá para São Paulo. Ele também não deixava. Ele dizia assim: se você vai para São Paulo, você não precisa voltar. E eu morria de medo de não voltar. E não ia. Mas depois que eu adaptei ao trabalho, eu que fiz o meu trabalho. Eu que comecei a reunir meninas para dar aula de culinária. E aí foi uma beleza. A cidade toda me aceitou. Foi ótimo. Tivemos 2 filhos nessa cidade. Mas hoje não é bem assim. O casamento não é a única opção de relação a dois. Tem também a chamada união estável, quando eles decidem assumir um relacionamento sério, constituir família, mas nada de burocracia. Nesse caso, não precisam necessariamente viver juntos. Pode ser um em cada casa. A união estável, diferente do casamento, que é uma instituição que nasce com a celebração através do juiz de paz, depois de um procedimento de habilitação, a união estável ela é uma situação de fato, onde 2 pessoas, com o propósito de constituir uma unidade familiar, passam a conviver. A questão de ir ao cartório ou formalizar essa união estável é mais uma questão de prova. Ou seja, se as pessoas pretendem, de alguma forma, provar aquele vínculo, ou mesmo pré-constituir uma prova que possam usar no futuro, elas podem fazer através de um documento escrito. Geralmente o fazem através de escritura pública no cartório de notas, onde os 2 conviventes comparecem ao tabelião e pedem que seja lavrado uma escritura pública de união estável. Essa escritura vai servir de prova perante órgãos e todos os terceiros de que aquele casal efetivamente vive união estável e, portanto, goza daqueles direitos e da proteção que o Estado confere à entidade familiar dessa forma constituída. E essa união estável não é possível só entre homem e mulher, não. A jurisprudência do STF, a doutrina hoje dominante, é que pode ser feita somente a união estável. Tá? Isso os cartórios já estão habilitados, já estão reconhecendo, já estão celebrando a união estável em cartório. Enilson e Caleb são exemplo disso. Ao assumirem a relação, não quiseram ficar só no namoro, optaram pela união estável e passaram a viver juntos mesmo. Até os amigos foram ao cartório no dia da declaração, levaram flores, fizeram uma festinha e tal. E o que é preciso levar para oficializar? Geralmente, apenas os documentos de identificação e CPF, a carteira de identidade e CPF, e se eles forem disciplinar questões relativas a bens, importante que levem a comprovação da propriedade daqueles bens, para que esses bens sejam descritos com precisão naquele instrumento que vai constituir ou provar aquela união estável. A lei determina que, nesse caso, quando a relação acaba, o regime de divisão de bens que prevalece é a comunhão parcial. Na união estável, quando há a abertura da sucessão, ou seja, uma das partes vem a falecer, ou na separação. Aí você define
qual a metodologia a ser usada para a partilha dos bens angariados durante a instância do casamento. A união estável é apenas o primeiro passo. Posteriormente, alguns já estão ingressando em juízo pedindo a conversão dessa união estável em casamento civil, com base na Constituição Federal. E tem ganhado e tem obtido êxito nessas demandas. No Rio de Janeiro, recentemente, salvo engano, a Corregedoria do Tribunal determinou que os cartórios aceitassem já o casamento civil, antecipando uma demanda judicial que certamente viria. Os dois querem ter nas mãos uma certidão de casamento e já começaram a tomar todas as providências para isso. Já demos entrada nos papéis, poucos dias vamos ter nossa certidão de casamento. Da minha parte, eu sempre quis casar. Sempre imaginei minha vida casado, com minha família, filhos, casa, enfim. E, assim, depois que ele propôs, que ele me pediu em casamento, eu aceitei na hora. Na verdade, o casamento vai só mudar o status para casado, né? Porque mesmo com a união estável ainda existe algumas coisas jurídicas, né? Algumas coisas legais, que você ainda não pode usar o status de casado, apesar de estar com uma pessoa na sua vida e tal. Ainda assim é solteiro, né? Então é basicamente isso que vai mudar, porque nossa relação não vai mudar nada. Em resumo, Enilson e Caleb querem uma história semelhante à do seu Carlindo e de Dona Odete. História cheia de altos e baixos, sim, e por que não? Isso faz parte, mas com um final feliz. Em breve, eles comemoram bodas de diamante, 60 anos de casados. As comemorações, nós fizemos umas viagens também depois que viemos para Brasília. Fomos à Europa, fomos nos Estados Unidos. Eu adoro viajar e com ele foi muito bom. E depois do intervalo você vai saber por que o processo de divórcio no Brasil ficou mais fácil e como é feita a divisão de patrimônio. Não saia daí, eu volto já. Você vai ver no Trabalho Legal desta semana. Banco Central é condenado por dano moral coletivo. Pesquisa do IBGE revela que 30% dos aposentados não pensam em descansar e continuam no mercado. Saiba quais são os direitos de um trabalhador com deficiência. Você sabe o que é litigância de má-fé? Descubra no programa de hoje. Não perca, é no Trabalho Legal desta semana. O divórcio é a única forma legal de terminar o casamento e, nesse caso, como fica a divisão do patrimônio? É uma questão delicada, nem sempre resolvida de forma amigável. Muitas vezes acaba na justiça. Você vai conhecer agora quais são os 4 regimes de bens no Brasil. A ideia é que eles fossem felizes juntos, mas fazer o quê? Não deu certo. E hoje, olha a ironia do destino. Ele deseja tudo de melhor para a ex, ainda que não esteja por perto. Muito sucesso, muita sorte, que seja muito feliz. A gente não teve tantos problemas assim para discutir, para brigar por bens, né? E a gente está mantendo agora um relacionamento após essa nossa união que a gente teve, né? Nem todo casamento acaba assim, na base da amizade, do entendimento. Até 1977, o casamento no Brasil era indissolúvel. Traduzindo, uma vez casado, casado para sempre. O máximo que poderia acontecer era o casal pôr um fim na relação e não viver mais sob o mesmo teto. Era chamada separação de corpos ou desquite, até que no final da década de 70 entrou em vigor a lei do divórcio. Quando foi aprovada a lei do divórcio, em 1977, surgiu a figura do divórcio e o próprio texto legal, a própria lei, já estabeleceu a separação, que podia ser litigiosa ou consensual. Em julho de 2010, o processo de divórcio no Brasil passou por mudanças. Podemos dizer que ficou mais facilitado, com menos burocracia. As novas regras estão na emenda constitucional que alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal. O dispositivo ficou da seguinte forma: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. A possibilidade de divórcio direto já existia, quando passados mais de 2 anos da separação de fato e com a alteração do texto constitucional,
desapareceu do ordenamento jurídico brasileiro a figura da separação judicial, que antes era para alcançar o divórcio em apenas 1 ano. Resumindo, com a nova lei do divórcio, foram extintos os prazos que eram obrigatórios para dar entrada no pedido. Então, você e a esposa, quer dizer, o casal, cônjuge, marido e mulher, estão de acordo em divorciar ou separar, vão ao cartório e fazem a separação ou divórcio. A lei exige apenas que, nesse caso, cartorário, nesse caso, você não pode ter um incapaz na família. Isto é, você, por exemplo, não pode ter filho menor. Havendo incapaz, um filho menor, por exemplo, o divórcio ou a separação se fará necessariamente perante o Poder Judiciário. Agora, o que é importante é que hoje você pode fazer diretamente o divórcio. Você não passa mais pela fase da separação. Ao fazer diretamente, houve a prevalência da vontade, quer dizer, eu me divorcio porque quero. E qual seria o motivo de tantas alterações na lei? É o resultado da mudança da visão da sociedade a respeito do casamento. Essa mudança no pensamento da sociedade foi muito importante porque, senão as pessoas viveriam num casamento de fachada, infelizes. E quando o assunto é separação, surge logo um outro. É automático: a divisão do patrimônio. Uma questão delicada que nem sempre é resolvida de forma amigável. Muitas vezes acaba na justiça. São 4 os regimes de divisão de bens no Brasil. Comunhão parcial, o mais usado. Tudo comprado depois do casamento pertence aos dois. O que foi adquirido antes, pelo homem ou pela mulher, continua a pertencer a cada um. Comunhão total. Os bens comprados antes ou depois do casamento são do casal. O patrimônio é dividido meio a meio. Separação total de bens. Nesse caso, o patrimônio não é dividido. E, por fim, participação final nos aquestros. Uma mistura. Durante o casamento, cada cônjuge administra o que é dele. Com o fim da relação, verifica-se o que pertence a quem, cabendo a cada um a metade do que ajudou a adquirir durante o casamento. A Lei 12.344, de 9 de dezembro de 2010, alterou a legislação civil, prevendo que, se um dos cônjuges tiver mais de 70 anos, o regime deve ser de separação total de bens. Antes da lei, a idade era de 60 anos. Para eles, não tem mais volta. Decidiram pela separação, dividiram o patrimônio. Agora, é cada um para um lado. Mas engana-se quem pensa que eles ficaram decepcionados com o casamento. Você ainda pode acreditar no matrimônio, no casamento, não é porque não deu certo da primeira vez, né, por diversas coisas, às vezes imaturidade, né, que o próximo relacionamento não vai dar certo. Eu acredito que o casamento ainda continua sendo, assim, a mola principal da sociedade, né, para se criar uma família. Acho que ainda é muito importante. Eu também continuo acreditando no casamento. Não é uma instituição falida, como ela falou. Não deu certo com a gente, não significa que não vai dar certo com outros. O Repórter Justiça desta semana termina aqui. E lembrando que você pode participar do programa, escreva pra gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça, sem cedilha, @stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!